E Senhor Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela tua grandeza e ainda mais por o Senhor ter nos escolhido, povo seu, de tantas pessoas mais dignas, mais ricas do que nós, mais bonitas, mais inteligentes, mais capazes, mas o Senhor nos escolheu. Jesus, obrigado por aquele ato lá no Calvário. Senhor, muito obrigado, receba a nossa gratidão. E agora fala conosco, Senhor, mais um pouquinho, para que o teu povo possa ser ajudado. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero dar um destaque, ainda é 6h30 ainda, irmão Paulo, está cedo, então... Até às 6h40, então até às 8 tem chão ainda, né, irmão Ademar? Lá o nosso relógio. Vou dar um destaque aqui antes de nós entrarmos na mensagem. Eu estava pensando, né? Por exemplo, o que é falar, comentar alguma coisa? Até falei com a irmã Solange, estava falando sobre isso aqui na sexta-feira. Às vezes a pessoa está devendo para nós, para a gente, aí a gente fala para 1000 pessoas que aquela pessoa está devendo para nós, não é? Ah, fulano está me devendo e não paga, né, pastor? Aí quando a pessoa paga, ela deveria ir em cada pessoa dizendo, ó, fulano me pagou, mas faz isso? Você já viu alguém fazer? Então... eu estava pensando nisso seriamente, irmãos. Trazendo para o lado espiritual, é que nem o caso do irmão que viu o irmão Brana bebendo. Se eu visse o irmão Paulo, dá um exemplo com o irmão Paulo, parava na lanchonete, bebendo um copo de água, né? Aí eu saía, o irmão Paulo estava bebendo pinga, Um exemplo. Aí depois ele vem, não, aquilo era água. O dever o quê? É você sair consertando aquele mal que você causou, mas ninguém faz isso. Esse é o perigo de nós falarmos a fraqueza dos outros. Porque às vezes a pessoa, batiza, ela continua fumando, causando aquelas coisas, e às vezes a pessoa já foi liberta e você está falando que ela fuma. Um exemplo. Eu conheço casos assim. Ó, o irmão fulano ainda fuma. E ele já parou de fumar faz tempo. E você ainda está proliferando aquele mal. Né? Por isso que a Bíblia diz que o poder da língua, o poder da morte e da vida estão na língua. Então, eu vou dar uma dica, um conselho para nós. Se nós fizermos isso, nós temos a obrigação de depois, quando aquela pessoa consertar aquilo, de nós ir lá e também retirar o que falamos, né, irmão José? Você tem que falar para aquelas 1000 pessoas que ele já te pagou. Se você não tem a capacidade de falar para 1000 pessoas que ele já te pagou, não fala para ninguém que ele te deve. Não semeia. É como aquela mulher que o rei mandou ela jogar um saco de pena de cima do morro, né, pastor Milton? E falou para ela, agora vai junto. Não tem como, então é melhor não falar. Amém? É uma dica muito importante. Se eu me coloco também, fizermos isso, nós vamos ser mais abençoados. Então aqui, irmãos, eu queria falar um pouco sobre a lei da vida e a lei da morte. Mas
Na mensagem aqui ela fica a lei da morte e a lei da vida, para você entender. Como que começou esta morte? Foi quando Deus ordenou para Adão, ali que nós lemos em Gênesis capítulo 2, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore da vida, de toda a árvore do jardim, comerás livremente. Mas é um pacto condicional. Estão entendendo? É um pacto condicional, que há uma condição para cumprir esse pacto. Qual que era a condição? Não comer daquela árvore. Então esta era a condição para que Adão permanecesse na vida eterna. Então esse era o pacto. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, um pacto com uma condição e com uma sentença. Deus deu uma condição e a sentença pela quebra daquele pacto. Então, ali quando Eva, porque o erro não veio por Adão, não. Então, quando Eva cometeu aquele pecado, então Adão, por amor a ela, sendo um tipo de Cristo também, dando a vida pela noiva, pela igreja, então Adão deu a sua vida pela sua esposa. Ou seja, ele saiu da vida e entrou na morte. Saiu da vida eterna e entrou na morte, na lei do pecado. Ele saiu da lei da vida e entrou na lei da morte. Então, a partir de Adão, todos aqueles que nasceram e os que ainda hão de nascer, nascerão sobre a sentença de nascer, viver e morrer. Porque foi em Gênesis capítulo 3, no verso 19, que Deus deu a sentença da quebra do pacto. Após a quebra do pacto, ou seja, após a desobediência, então veio a sentença em Gênesis capítulo 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, a partir de Adão, todos aqueles que nasceram e os que ainda vão nascer, estão nascendo sobre esta sentença. Ou seja, irmãos, estão nascendo sobre a lei da morte, que o pecado causou desde o princípio. Então, se você permanecer aonde está, você, não é que Deus vai te matar, é que você está num local de condenação, fora de Cristo. Então, se a pessoa não despertar, que Paulo disse, né, levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dormes, ou seja, ele está morto, ele está sobre a pena de morte. Então, esta é a lei da morte. Veja aqui na mensagem à brecha, parágrafo 91. Deixa o profeta de Deus falar para nós. E quando a natureza e pessoas, como a Bíblia diz, estão gemendo, isto mostra que elas não estão na condição em que deveriam estar. Elas têm caído de algum lugar. Agora, não necessitamos que ninguém interprete isto para nós, vem? Naturalmente, nós sabemos que foi da vida eterna que eles caíram.
Eles perderam seus direitos sobre a vida eterna através da queda de Adão e Eva. Então Satanás tomou os direitos da mão de Adão e levou. E depois veio o segundo Adão e tomou os direitos da mão de Satanás e entregou para nós novamente. É isso que estamos chegando agora. Através da queda de Adão e Eva, que caíram da vida eterna para a morte no jardim do Éden, e trouxeram toda a natureza sob eles para a morte. Irmãos, o profeta diz aqui, parágrafo 92, uma árvore nunca morreu antes de Adão, antes daquele ato. Um animal não morria antes de Adão. Nenhuma folha da árvore não caía, não havia morte. Nada. Irmãos, isso é tão maravilhoso, nós cantamos hoje aqui. Desejamos ir lá. É aquele Éden novamente. É aquela condição que Adão e Eva estavam antes da sentença, antes do pecado entrar. E esta lei da morte entrou através de um homem. É isso que a mente religiosa não consegue compreender. Eles esbarram na unidade por isso. Então, se a lei da morte entrou através de um homem, totalmente homem, então a lei da morte precisava sair através de um homem, totalmente homem. Estão compreendendo? Agora, e só existe uma coisa que não pode morrer. Essa é Deus. Olha onde está essa vida. Em Deus. Ele é o Zoe. Aleluia. Porque Ele é eterno. E esta é a única forma pela qual podemos continuar sem morrer. Nós temos que ter vida eterna em nós, para sermos filhos e filhas de Deus. Amém? Mas quando morremos, amém, ele vai entrar no assunto aqui, você pode ler, no parágrafo 93, 92, em diante. Agora, esta lei da morte, irmãos, ela foi estabelecida no Monte Sinai, que foram os mandamentos da lei, que a quebra daqueles mandamentos causava morte. Ou seja, foi mais um pacto condicional, né, pastor? Mais um pacto condicional. Qual era o pacto? Aquele que adulterava, ele era apedrejado. Aquele que quebrava um daqueles pactos, um daqueles mandamentos, lá na igreja de Moisés, ele era apedrejado. Então, a lei da morte, mensagem, quem anota? O lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 24 e 25. Deuteronômio, sendo uma palavra grega, significa duas leis. A palavra Deuteronômio significa duas leis, e Deus tem duas leis. Há duas leis predominantes sobre toda a raça humana. Uma delas é a lei da morte. É o que nós nascemos debaixo desta lei. Todos nós, desde Adão para cá, nascemos debaixo desta lei, irmãos. E uma desta lei para a desobediência à sua palavra. Vamos voltar lá em Adão.
né? No dia que comerdes desta árvore, certamente morrerás. Então a desobediência da palavra causou a morte no Éden. Irmãos, se a desobediência da palavra causou a morte no Éden, hoje causa também. Mas a obediência na palavra traz vida. E Deus tem trazido os seus mensageiros durante as eras da igreja, aplicando a lei da vida em suas igrejas. E todos aqueles que creram na mensagem dos mensageiros, eles entraram em Cristo. Eles foram a porta aberta de Deus para cada era. Irmãos, para ser salvo na era de Lutero, tinha que crer na mensagem de Lutero. Para ser salvo na era de Wesley, tinha que crer na mensagem de Wesley. E hoje tem que crer na mensagem do Elias. É a porta aberta que Deus colocou para a lei da vida. Ah, mas eu não creio. E a condenação é esta, é que a luz veio ao mundo e os homens preferiram mais as trevas. Oh, mas graças a Deus você preferiu a luz. Glória a Deus, nós preferimos a luz. E viajar contra esta luz cega. Pega um carro de farol alto para você ver. Vai contra ele. Te cega. Quem está dentro do carro está tendo o benefício da luz. A luz daquele veículo mostra as trevas, alumia o caminho para quem está viajando. Mas quem está contra fica cego. Viajar contra esta mensagem é viajar contra a luz de Deus nesta era. Não adianta. Vamos lá. Nós encontramos que quando Eva desobedeceu a sua palavra, isso trouxe morte. Essa é uma de suas leis. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Parágrafo 25. E então ele tem outra lei. Amém? O qual é a lei da vida. Parágrafo 26. E é nesta lei que nós estamos introduzidos nela. Porque nós estamos em Cristo, no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo não é a igreja tabernáculo da fé, igreja assembleia, igreja batista. Não, o corpo de Cristo é a palavra. E quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Ou seja, quando você entra em Cristo, você sai da lei da morte e entra na lei da vida. Amém? Isso é maravilhoso, ó. E ele tem outra lei, a qual é a lei da vida para obediência. Desobediência causa morte. Obediência causa vida. Desobediência à palavra não causa somente morte corporal. Preste atenção, irmão. Porque o pecado é a incredulidade, né, pastor meu? É separação. Separação. Então a desobediência, ela não causa somente a morte natural, ela vai causar morte espiritual. Mas por outro lado, a obediência não causa somente vida corporal, mas causa vida eterna. Aleluias! Oh, glória a Deus! Preste atenção, isto se resume em duas coisas. Qual profeta de Deus?
Qual mensageiro? Na minha maneira de pensar, que ou guardar a sua palavra ou desobedecer a sua palavra. É simples, irmãos. É sim, sim e não, não. Desobedecer é vida, é morte. Obedecer é vida. O irmão Brana simplifica para nós. Não precisa de tão rudio, pastor, para explicar. Diz, não, é simples. Aleluia. Ó, uma destas leis foi dada no Monte Sinai, que foi a lei da morte, que Paulo chama lá em Romanos. Faz parte, é melhor nós. Se você quiser ler a Bíblia, é Romanos. É Coríntios, né, pastor? Coríntios. Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler a Bíblia, vamos navegar na palavra. Já nós voltamos aqui. Paulo chama de ministério da morte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6 em diante. Vamos ler juntos aqui, você vai meditando aí. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, olha aí, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ou seja, Moisés estava descendo, trazendo a lei da morte, e o seu rosto resplandecia. Veja onde Paulo vai chegar. Ele com a lei da morte, as pessoas não podiam nem olhar para ele. Verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Quando Jesus chegou na presença de João, no Apocalipse, ele caiu como morto. Ele estava trazendo vida. E a sua face resplandecia como o sol, não é, pastor? Como o sol. Ali era a vida. Verso 9. Porque se o ministério da condenação, preste atenção, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, o ministério da condenação foi toda cumprida em Jesus Cristo. Veja um quadro perfeito. É aquela mulher de São João 8. Vamos aqui, senão eu vou me embaraçar. Deixa aqui. Olha. É parágrafo 28. Uma delas foi dada no Monte Sinai, e a outra essa foi a lei da morte, que é o ministério da morte que Paulo fala aqui. Porque quebrou, morreu. A outra lei foi dada no Monte Caveira, Monte Calvário, que quer dizer Monte Caveira. Ele parecia uma caveira. Veja que as duas leis foram dadas em um monte. Primeiro, a lei da morte foi dada por um tipo de Cristo que era Moisés. A lei da morte, que trazia condenação. Depois, a lei da vida foi dada não pelo tipo, mas pelo Cristo real no Monte Calvário. Que também quer dizer Monte Caveira. Porque lá ele parece com a caveira e colocaram o nome dele de Monte Caveira, o Calvário. Ele também tem dois pactos. Ele teve um pacto com Adão, o primeiro homem na terra, e esse pacto era sob condições. Se fizerdes assim e assim, eu farei assim e assim.
Adão tinha algo para fazer para manter este pacto vivo diante de Deus, o qual era obedecer. É o alfabeto do cristão, não começa com A, começa com O. Obedecer. Amém? É o nosso alfabeto. Preste atenção. Adão tinha algo a fazer para manter este pacto vivo diante de Deus. Ele tinha que andar nos caminhos de Deus, guardando toda a sua palavra, não transgredindo nenhuma palavra. Mas então ele fez outro pacto. Porque depois disso aqui, irmão, a pessoa vai ter que escolher qual pacto que ela quer, qual lei que ela quer. Já nós vamos chegar lá, segura aí. Mas então ele fez outro pacto. E esse foi com Abraão. Amém? Este pacto não foi sob condições, mas foi incondicionalmente. Deus deu pacto a Abraão sem restrições, de modo algum, incondicional. Deus disse: eu farei, ainda que Abraão não fizesse, Deus deu a palavra. É onde nós estamos, sem condição. Glória a Deus. Parágrafo 31, esta é a lei pela qual os cristãos devem viver. Não é o que nós próprios fazemos. Você não pode fazer nada para ser salvo. Não. Se você pudesse fazer algo para ser salvo, você teria que ir lá no Monte Caveira, ser crucificado pelos seus pecados. Foi o que Ele fez por nós. E nesta hora nós temos somente que crer. Somente crer, porque quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece, não adianta. Glória a Deus. Mas o que Ele fez por nós, Cristo já foi crucificado. Não Ele será, Ele foi. E quando Ele foi crucificado, pastor, Ele gritou: está consumado. Está feito. Aí ele olhou, a irmã Vera ia nascer 2000 anos depois, a irmã Dominga, a irmã Isabel, o irmão José, o irmão Otra. Está feito, irmã Solange, irmão, está feito. Acabou. Ah, pastor, mas eu tenho tantas falhas. Ele já sabia. Quando o marido ama uma esposa, ele ama ela com falha e tudo. Deus amou a igreja, Ele amou ela com falha e tudo. Adão deu a vida por Eva, aquela falha de Eva não fez Adão repudiá-la. Assim Cristo deu a vida por nós, não olhando para as nossas falhas. Porque em Isaías 53 está escrito que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Vamos avançar aqui. Preste atenção. Nós vamos para Atos capítulo 15. Eu já estou partindo para o encerramento aqui. O que é a lei? O que é a morte? Veja que, irmãos, quando o Evangelho foi trazido a nós, os gentios, para vocês entenderem o contexto. Depois você lê esse capítulo de Atos 15 todinho em casa, pode ler. Mas o contexto é esse. Quando o Evangelho veio ser pregado aos gentios, então Deus levantou o apóstolo Paulo para que ele trouxesse o Evangelho aos gentios, e Paulo não estava pregando a lei da morte aos gentios. Paulo não estava pregando o sábado,
Paulo não estava pregando circuncisão, nada disso. Paulo estava pregando a graça. Era isso. E aí, irmãos, alguns dos judeus que eram apóstolos, lá judeus, foram visitar a igreja de Paulo. Aí quando eles chegaram lá, eles quiseram aplicar a lei da morte na igreja de Paulo. Que bem no comecinho diz lá, verso 1 aí, ó, de Atos 15. Então alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então eles queriam que o povo se circuncidasse e guardasse a lei para ser salvo. Eles queriam trazer, pastor Milton, aquela igreja de volta para a lei da morte. Ou seja, Jesus, eles não tinham revelação nenhuma. Eles não tinham revelação nenhuma, porque Jesus veio exatamente para tirar a igreja da lei da morte. Ele veio para tirar a igreja da condenação. E aqueles discípulos judeus estavam querendo que a igreja voltasse para a condenação. Paulo disse: irmãos, não pequena discussão, vamos lá nos apóstolos em Jerusalém, e aquilo que o Espírito Santo exigir, nós vamos fazer. Então, eles não vamos discutir no meio do povo, não vamos ter o debate. Deus não gosta de debate, Deus não está em debate nessas coisas. Satanás é quem gosta de debate. Aí nós chegamos, Pedro aqui no verso 10, ó, 10 e 11. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Ninguém pode suportar a lei. Ninguém pode cumprir toda a lei, irmão. Você quer um exemplo disso? Lá no 8º mandamento diz: não dirás falso testemunho, que é não mentir. E também Apocalipse diz que o mentiroso não entra no céu. E a Bíblia diz que não há homem sobre a terra que nunca peque e nunca minta. Vai cumprir? Né, pastor Milton? Por isso que Pedro estava dizendo aqui, ó: agora, pois, por que tentais a Deus, gente? Pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo, ou seja, a lei é pesada, que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Quem que eram os pais dele, pastor Milton? Eram os patriarcas, os da lei. As tribos de Israel, que eram os patriarcas, as 12 tribos, eles não puderam. E nem eles não podiam suportar. E ninguém pode suportar, ninguém pode cumpri-la. Por isso que lá em São João 8, eu deixei isso aqui para encaixar aqui agora. A gente tem que controlar isso. Lá em São João capítulo 8, você quer ir lá rapidão? Vamos lá, dá tempo. Dá tempo. É João 8, aqui. Verso 2: e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, ou seja, eles queriam que Jesus levasse aquela mulher para debaixo da lei da morte. E pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio adultério, no próprio ato, adulterando. Os adultos sabem o que é isso. E na lei, está vendo aí? Nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Gente,
vamos trazer para nós. Vamos deixar o Espírito Santo corrigir. Nós, às vezes, estamos querendo trazer os irmãos nossos. Quando a gente vê um irmão pecando, nós queremos trazer a lei da morte sobre ele. Essa mesma coisa que acontece conosco. Estou falando para vocês. Você viu o irmão fulano está vivendo assim, vivendo assim, vivendo assim. Você está aplicando a lei da morte sobre ele. E lendo a Bíblia dizendo, aqueles fariseus era ruim. Quando você vê algo assim, aplique a graça. Clame o sangue de Jesus Cristo sobre ele. O profeta de Deus nos ensina, leve ele no seu quarto, no seu âmago. Quando você for falar com Deus na madrugada, diga, Deus, perdoe o meu irmão. Diga, Deus, eu intercedo por meu irmão. Talvez Satanás tenha agarrado ele, mas eu invoco o teu nome sobre ele. Mas o que nós fazemos às vezes é ter ação farisaica. Ainda usa a Bíblia. Os fariseus deviam estar com os pergaminhos da lei na mão. Olha, mestre, é o seguinte. Essa mulher foi pega no ato. A lei manda matar. Olha, pastor, fulano está fazendo isso, não pode tomar a ceia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa. O que Jesus fez? Jesus aplicou a graça. E nós devemos, se somos filhos dele, se somos discípulos dele, devemos aplicar a graça. Esse dia eu estava visitando um irmão e uma pessoa falou para mim, o que você vê naquela pessoa? Eu falei, eu vejo uma alma. Mas a pessoa, pastor Milton, às vezes está olhando, está vendo só o pecado. Está vendo só que ela merece ser condenada. Merece sim, mas Deus trouxe a graça. Jesus Cristo derramou o sangue por ele lá no Calvário. Falei, irmão, eu vejo nele uma alma dentro dele. Eu só vejo pecado. Eu falei, então você está com a visão farisaica. Você tem que olhar no seu irmão e ver uma alma dentro do irmão. Só um pouquinho aqui. Uma vez eu estava, no ano de 2005, eu estava mais a irmã Margarida lá no Pará. A Sara, o Marco estavam conosco. E uma irmã sempre nos procurava. A irmã Margarida conhece ela. E ela estava com a vida toda enredada. Mas tinha uma coisa, ela não perdia um culto. Todo culto ela estava ali na igreja. Todo culto. Então a irmã Margarida perguntou para mim, querido, essa irmã, assim, o que você tem a dizer sobre ela? A minha resposta foi essa, ela está aqui. Jesus morreu por ela. Amém. Só essa, ela entendeu. Isso é ser cristão. E tem muitas igrejas hoje, eu não vou citar nome, mas tem muitas igrejas que estão querendo trazer a sua igreja para dentro da lei da morte. Ou seja, gente, Jesus já tirou nós da condenação. Vocês querem colocar o povo na condenação de novo? Não tem condição. Olha o tempo ali. João 1. Aqui, nós já estamos aqui.
verso 4 aqui, diz assim: nele estava a vida, nele, e a vida era a luz dos homens. Agora o 16 e o 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. O que é plenitude? Plenitude significa totalidade. Nós recebemos graça sob graça. Amém? Porque a lei, podemos colocar a lei da morte, foi dada por Moisés. E a graça, podemos colocar a lei da vida e a verdade, vieram por Jesus Cristo. Agora, qual tu preferes? Já diz o hino: meu amigo, tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Meu irmão, pastor, se você é um pastor, aonde você quer colocar a sua igreja? Na morte ou na vida? Na lei ou na graça? Porque a lei nós já vimos aqui que nem os patriarcas, nem os apóstolos não conseguiram cumprir e ninguém consegue. Mas a graça é fácil. Mateus capítulo 11, tomai sobre vós o meu jugo, que ele é pesado, né? Né, pastor? É pesado, é leve, manso e suave, né? Jesus está chamando. Agora o capítulo 3, verso 17 até o 19. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Então, mas por que a Bíblia diz que muitos serão condenados? Você vai entender aqui. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio para salvar. O propósito do Calvário foi trazer vida. Foi isso, que ele trouxe vida no Calvário. Agora aqui está assim: quem crer nele não é condenado. Está vendo aí? Mas quem não crê já está condenado por não crer. Que é a condenação. Porquanto não crê no nome, olha aí, do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, entre parênteses, que a lei da vida foi dada no Calvário. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a condenação. Porque as suas obras eram más. Amém? Então, entrar em Cristo, só quem pode, irmãos, isso aqui é só quem tem revelação para entender isso que eu vou falar agora. Você só pode entrar em Cristo através do caminho provido por Deus. Aqueles cristãos dessas eras lá de Paulo, Irineu, Martim, Coluba, Lutero, só puderam entrar em Cristo pelo caminho provido por Deus para cada era. Ninguém poderá entrar em Cristo realmente. Eles estão entrando em 3 deuses, ou 2 deuses. Ninguém pode entrar em Cristo a não ser pela arca. Noé era a porta. Moisés era a porta para sair do Egito. E assim todos os profetas, os mensageiros eram a porta da vida. E hoje esta mensagem, quer creia ou não creia, é a porta da vida eterna para esta era. É a mensagem do 7º anjo,
Que Deus vos abençoe. Pastor Milton, por favor, que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude a estar na lei da vida. Aleluia. Nós estamos na lei da vida, amém? Aleluia. Aleluia. A graça veio por Jesus Cristo, a lei da vida, porque Jesus Cristo é vida. Paulo disse que a lei era um policial para nos condenar. Então, por isso, Jesus veio para nos tirar da maldição da lei. Então, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, nem segundo a lei da morte, mas segundo a lei da vida. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Vamos agradecer a Deus, inclinemos nossas cabeças. Que Deus recompense a cada um de vocês, meus amados. Ainda que passamos um pouquinho do tempo, mas Deus conhece, Deus sabe todas as coisas e recompensa a cada um de nós. Eterno Deus, recompensa o teu povo, Senhor. Sara o teu povo, Senhor. O Senhor é o grande curador que está perto. Perdoa o teu povo, Senhor. Ajuda-nos a amar mais ainda uns aos outros. Pois o Senhor nos ensinou que Deus é amor. Por isso Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós estamos nesta noite, Senhor, nesta vida eterna, porque o Senhor é vida, e o Senhor disse: eu vim para que vós tenha vida e vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá uma boa semana para nós. Abençoa os que vão viajar, os que vão trabalhar, abençoa o trabalho, abençoa o emprego do teu povo, Senhor. Abençoa os passos de cada um, Senhor. Pois nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus abençoa mais e mais, irmãos. Aleluia. Abençoa um ao outro mais ainda. E Deus continue abençoando. Glória a Deus. Aleluia.